Bom dia, meus irmãos. Graças e paz de Cristo. Nesse momento vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2. Carta do meu irmão do Senhor Jesus, Tiago, capítulo 2. À medida que a igreja encontrar, vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 14 até o versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, graças nós te damos, Senhor, por estarmos reunidos em mais um santo dia, Senhor. Ó, Senhor, que Tu traga cura, Senhor, àqueles que estão enfermos, Senhor, e desejando não puderam estar conosco, mas que Tu ensine o coração daqueles que soberbamente, Senhor Deus, têm desprezado o Teu santo dia. Que tem vivido com testemunhos, Senhor Deus, de ímpios, que não fazem, Senhor Deus, questão do descanso que Tu prometeste, que desprezam a comunhão dos santos, que acham, Senhor Deus, que podem viver a vida cristã sem os benefícios que Tu traz à alma, Senhor, em desobediência a Ti. Hoje trataremos exatamente sobre disso, Senhor, sobre fé morta. Livra-nos disso. Conserta o coração daqueles, Senhor Deus, que não têm caminhado em temor diante de Ti. Aviva, Senhor Deus, aqueles que têm Te buscado, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, aqueles que cambaleiam, Senhor. Traz graça sobre o nosso coração nessa manhã. É o que nós pedimos em Cristo e Te agradecemos. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, a passagem que nós lemos de Tiago tem sido comumente mal interpretada por muitas pessoas, como se Tiago ele estivesse defendendo aqui a justificação pelas obras. De forma alguma, Tiago argumenta nesse sentido. Tiago está, na verdade, tratando aqui é que existe dois tipos de fé, uma fé verdadeira e uma fé falsa. É exatamente isso que Tiago está tratando. Ele está falando sobre uma fé falsa, que diz crer em Deus, e Tiago diz, olha, se essa é a sua fé, vocês não vão muito além dos demônios. Os demônios também creem e tremem. E ele fala sobre uma fé genuína. E como a fé genuína é demonstrada? Por meio de obras. Na verdade, esse termo, irmãos, fé, ele tem sido uma das palavras essenciais à vida cristã mais deturpadas nos últimos tempos. Algumas pessoas tratam a fé como se ela fosse uma espécie de energia, de força, como se ela fosse uma espécie de desejo positivo
de sentimento positivo, de otimismo, uma espécie de magia branca que o crente tem capacidade de invocar, e agora até mesmo os ímpios. Nós temos ímpios que cantam sobre fé. Nós temos músicas seculares que falam sobre fé, que dizem, olha, eu vou caminhar com a minha fé. Mas, no sentido bíblico, irmãos, o que é fé? Nós sabemos que, à luz da Escritura, a fé genuína, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é explicada, ela é demonstrada para nós e ela tem profundidade. Não é algo como a lei da atração, uma coisa que os crentes usam para conseguir as coisas, para mover o coração de Deus. Não, nós vamos ver que a fé genuína ela tem 3 níveis ou 3 características. Nós vamos ver que a fé bíblica, de acordo com o que a Escritura fala, não é simplesmente professar uma religião de maneira descompromissada e aleatória, mas se trata de depositar o coração no Senhor Jesus Cristo e viver em submissão a Ele. O pastor James Packer, ele traz uma definição muito boa à luz das Escrituras sobre fé. Ele diz, a fé é uma apreensão de resposta a Deus e a sua verdade salvadora. É um reconhecimento da resposta dada por Deus à necessidade humana, que de outro modo jamais seria atendida. É a compreensão de que o Evangelho é a mensagem pessoal de Deus, bem como o convite pessoal de Cristo ao seu ouvinte. É o mover-se confiante da alma em direção ao Deus vivo e ao seu Filho. Ou seja, meus irmãos, fé significa crer no que o Senhor apresentou na sua palavra e depositar o nosso coração nisso. Crer no Evangelho de Cristo revelado na palavra e depositar a vida nisso. Pastor, o que isso tem a ver com o que é ser um cristão? Ser um cristão é ser um crente. Ser um cristão é ser um crente. Nós já vimos que ser um cristão é ser um cristão. Nós vimos que ser um cristão é ser um discípulo. Nós vimos que ser cristão é ser uma testemunha. E hoje nós vemos que ser cristão é ser um crente, alguém que tem fé. Mas que tipo de fé? Que tipo de fé, meus irmãos? Como eu disse para os irmãos, a Escritura ela fala da fé genuína em 3 características. O que ficou conhecido teologicamente como notícia, assensus e fiducia. Ou seja, conhecimento, assentimento e confiança. Para nós sermos didáticos, significa conhecer. Primeiramente, conhecer, a fé tem um conteúdo. Depois, significa concordar, ou seja, eu não somente conheço o conteúdo, mas eu concordo que aquilo ali é genuíno, é real, é benéfico para a minha alma. E significa confiar, ou seja, passar a viver, ser movido por meio daquilo que eu creio. Conhecer, concordar, confiar. Conhecer, concordar, confiar. Amém? Primeiramente é conhecer, ou seja, a fé, irmãos, ela não é cega. A fé bíblica não é cega. A fé bíblica ela possui um conteúdo, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como revelado nas Escrituras. É a fé de que o Senhor fez todas as coisas boas, mas o homem caiu em pecado, em desobediência, portanto se tornou objeto da ira de Deus justa. E havendo sido condenado à eternidade de tormento, Deus intervém. Deus, que é infinitamente misericordioso, oferece o seu Filho unigênito para morrer na cruz em prol de pecadores. Todo aquele que nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado, porque recusou a livre oferta da salvação de Deus. E aqueles que creem em Cristo reconhecem Ele como Senhor e Salvador, vivem para Ele, são protegidos, sustentados por Ele e aguardam a sua segunda vinda para consumar todas as coisas. Na consumação, o Senhor condenará o mal para toda a eternidade e glorificará os justos para a vida eterna. Isso é uma síntese do Evangelho, é isso que a Escritura nos apresenta, em basicamente alguns pilares: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. É óbvio que isso é o suprassumo, meus irmãos, mas o que nós precisamos entender é a fé bíblica possui um conteúdo. Nós depositamos a nossa fé
em uma informação, na palavra de Deus revelada, em um conteúdo que nós cremos. Nós não cremos de maneira cega. Há um texto bíblico que as pessoas utilizam de maneira mística, mas ele é muito oposto a isso. Abrem Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Está aí pertinho de Tiago. Um livro antes. Hebreus 11. Observem o que o escritor de Hebreus fala acerca da natureza da fé. Ele conceitua a fé aqui para nós também. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos de que não se veem. E alguns param aqui e eles dizem, olha, tá vendo só? Essa questão de uma exigência bíblica, uma análise bíblica sobre conteúdo, sobre quem é Cristo. Essa questão teológica nada tem a ver com fé. Fé é exatamente crer sem ver. E aí parece que o capítulo 11, ele acabou aí. Mas não, irmãos. Ao contrário, ele diz que há certeza de coisas que se esperam, então fala sobre esperar algo, uma convicção, uma promessa, e a convicção de fatos que não se veem. Agora observem como ele descreve isso na prática. Versículo 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que estava lá quando o Senhor criou todas as coisas? Algum de nós estava lá? Como é que a gente sabe que o Senhor criou as coisas da maneira que criou? Por causa da palavra. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nós não estávamos lá, mas nós temos plena convicção de que o Deus Criador criou todas as coisas da maneira que criou, porque a sua palavra revela isso a nós. Portanto, observem, ele diz, sem nós estarmos lá, nós compreendemos como Deus fez todas as coisas, porque ele revelou a nós. Portanto, a fé está alicerçada sobre o que é revelado na palavra. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Observem, pela fé Noé divinamente instruído. O Senhor disse, Noé, cairá um dilúvio. Noé, eu condenarei a terra. Noé, eu trarei juízo. E os homens riam. E Noé creu na palavra de Deus e, portanto, foi justificado. Portanto, a fé ela possui um conteúdo, é a palavra do Senhor. É o evangelho de Cristo revelado em conformidade com a palavra. A epístola de Judas, vamos até Judas. Observem o que Judas diz sobre o motivo que o levou a escrever a sua carta. Versículo 3. Judas. O penúltimo livro, irmãos. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas diz, olha, eu ia escrever sobre a salvação, mas eu soube que há entre vocês falsos mestres, pessoas que deturpam a doutrina, e então eu precisei escrever sobre a fé que foi entregue. Então Judas fala da fé como algo que é entregue, é transmitida, é passada para a próxima geração, é passada para os crentes. A nossa fé ela possui um conteúdo, irmãos. A epístola de João trata sobre isso. Ele escreve para poder falar sobre
o conteúdo da fé no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, vamos lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Observem o que Paulo fala no versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe então a ênfase de Paulo. Vocês precisam permanecer no evangelho que eu preguei a vocês. No evangelho que eu anunciei a vocês, segundo as Escrituras. Portanto, a nossa fé, meus irmãos, possui um conteúdo bíblico. A fé genuína, ela possui um conteúdo revelado a nós. Observem como isso se aplica. Observem como nós verificamos isso na prática. Se alguém chega para você e diz, olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas essa pessoa diz, olha, mas para mim Cristo não é Deus. Para mim Cristo não é homem. Para mim Cristo de fato morreu para trazer salvação, mas a ressurreição dele é no nosso coração, ela não é física. Nós estamos diante de uma fé falsa. Não é a fé anunciada na Escritura. A Escritura fala que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade revelada a nós. Ele é plenamente homem, por isso padeceu na cruz. Ele não somente ressuscitou, meus irmãos, no nosso coração. Cristo fisicamente ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Ele está à destra de Deus nas alturas. Portanto, alguém que não crê dessa maneira tem uma fé falsa. Dessa maneira, o conteúdo importa sim, irmãos. O conteúdo importa muito. É por isso que Paulo diz aos Gálatas, vocês saíram do verdadeiro evangelho para um outro evangelho que não é evangelho, mas é um conteúdo maldito, porque afronta a pessoa de Cristo. Lembrem-se que nós estamos tratando na carta aos Colossenses exatamente sobre esse problema. A pessoa de Cristo estava sendo atacada, a obra de Cristo estava sendo atacada, a salvação estava sendo proposta por uma outra via. Não bastava simplesmente crer, era necessário obras para poder garantir a salvação. Era necessário um conhecimento místico que se acessava por meio do espancamento do corpo e de outras obras. E Paulo diz, isso é maldito. Portanto, irmãos, a genuína fé possui um conteúdo bíblico, de acordo com o que está revelado nas Escrituras. Os pontos essenciais da fé, meus irmãos, eles precisam ser professados de acordo com o que as Escrituras revelam para nós. Portanto, o primeiro nível ou característica de uma fé genuína é que ela está alicerçada sobre o Evangelho genuíno. Tem um conteúdo genuíno. Amém? Conhecer. Esse é o primeiro ponto da genuína fé. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, no versículo 14. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta de Paulo. Ele está dizendo, portanto, que a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque ela fala do Deus Altíssimo, ela fala do Filho de Deus Altíssimo, fala sobre a salvação proposta em Cristo. Então os homens ouvem e o Senhor então os habilita a crer, e então a salvação é operada. É por isso que nós somos chamados a pregar o Evangelho, é por isso que nós somos chamados a levar o Evangelho a todas as nações, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma fé genuína possui um conteúdo bíblico, está alicerçado na Escritura. O segundo ponto é assentimento ou concordância. Concordância. Primeiramente nós conhecemos, depois nós concordamos. Isso faz parte da genuína fé. E o que significa essa concordância? Significa que ao ouvir o Evangelho, os benefícios do Evangelho, a salvação proposta em Cristo, a bondade de Deus, os atributos do Senhor revelado, uma pessoa diz, não, isso é verdade.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus enviou Cristo para morrer por pecadores. Eu concordo com tudo isso. Portanto, não somente se tem os fatos, não simplesmente se conhece os fatos, mas concorda-se com ele e diz, não, isso é real e é verdadeiro. Eu creio que isso é real e é verdadeiro. Eu creio que Deus é bom. Ai de mim duvidar do Senhor. Eu creio que é necessário uma igreja local que testemunha do corpo de Cristo na terra. Eu creio que é necessário, sim, ler a palavra e ouvir a palavra. Eu creio que Cristo é aquele que redime o mundo. Mas se uma fé para simplesmente aí, ela não é uma fé genuína. É possível concordar emocionalmente com todas essas coisas e ainda assim não ser salvo, e ainda assim não ter transformação de vida, e ainda assim não experimentar de uma fé genuína. Nós, na verdade, estamos cheios desse tipo de pessoa no nosso tempo. Pessoas que dizem, não, Deus é bom, sim. Não, ir para o culto é uma bênção. Não, o dia do Senhor. Mas Tiago diz, prova-me a tua fé pelas tuas obras. Uma fé genuína, portanto, não para no elemento de concordar que isso é bom, que a Bíblia é verdadeira. Não, a Escritura, para mim, ela é o topo de todas as coisas. Isso é visto na sua vida? O segundo elemento, portanto, é concordância. Mas Tiago diz que os demônios têm essa fé também. Ele diz, olha, vocês creem que Deus existe, vocês fazem bem. Mas os demônios também creem. E eles tremem. Portanto, eles não somente sabem que Deus existe, mas eles sabem tanto ao ponto de tremerem diante da santidade de Deus, diante do poder do Senhor. Essa é uma fé que não ultrapassa a fé dos demônios. Ezequiel fala como essa fé é emocional e é ineficaz. Vamos lá no capítulo 33 de Ezequiel. Observem o Senhor falando sobre esse tipo de fé que não ultrapassa a concordância, que é algo meramente sentimental, mas que conduz um coração à hipocrisia. Ezequiel, capítulo 33. Capítulo 33 de Ezequiel é maravilhoso, ele fala sobre o dever do atalaia. Vamos até o versículo 30. 33, 30. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um a seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Então olha como começa o versículo. O Senhor está dizendo a Ezequiel, olha, o povo está gostando de ouvir a tua pregação, viu? Eles estão falando, olha, vamos lá ouvir Ezequiel, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Mas atentem a maneira como eles ouvem, irmãos. Versículo 31. Eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Eles diziam um ao outro, com um vocabulário extremamente crente. Olha como é crente o vocabulário desse povo. Ei, vamos ouvir a palavra que vem do Senhor. E o Senhor diz o ânimo com a qual eles ouvem. Eles ouvem como se fosse um músico cantando uma bela canção. Eles se regozijam e dizem, que boa a pregação de Ezequiel. Mas não há quebrantamento no coração. Não há prática. Não há mudança de vida. Isso é uma fé falsa. São ouvidos duros, corações corruptos, sem compromisso com Deus. Eles dizem, vamos ouvir, mas eles não mudam de vida. Eles não reconheciam que de fato havia um profeta entre eles. Como eu disse, os irmãos, o profeta tinha a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor ao povo,
mas se eles de fato crescem que era a palavra do Senhor, eles se submeteriam a essa palavra, irmãos. Portanto, observem que é possível receber o conteúdo, é possível se relacionar sentimentalmente com esse conteúdo. E aí, meus irmãos, ainda assim não ter uma fé genuína. É como o solo rochoso. A semente cai, ele é rochoso. Ela ainda parece que está crescendo, mas ela não tem profundidade. E assim que vem o sol queimar aquela fé, porque ela é falsa. Aparentemente ela iria crescer, aparentemente ela ia frutificar, mas ela não tinha raiz de fato em Cristo e, portanto, ela morre. É possível, portanto, conhecer o conteúdo do Evangelho, se relacionar sentimentalmente com ele, até se ofender. Eu sou um crente, eu amo a Deus. Mas cadê a sua vida de amor ao Senhor? Se é até aí que a sua fé vai, sua fé é hipócrita. Não interessa o quanto você ama esse tipo de fé. Ela é uma fé falsa, que se relaciona com o Evangelho como um músico que canta belas canções, mas que de fato não tem mudança de vida. A fé genuína, portanto, não consiste simplesmente em um relacionamento intelectual e sentimental. Simplesmente conhecer e amar aquilo com o coração de forma sentimental. A genuína fé transforma a vida. A genuína fé, ela opera transformação. Ela opera confiança. A genuína fé move a vida do que crê. A genuína fé transforma a vida do que crê. Aquele que de fato tem uma fé genuína, ele confia nas palavras do Senhor, a tal ponto que passa a viver por ele e pela vontade dele. A genuína fé se expressa, meus irmãos, em obras. É isso que Tiago está falando a nós. A genuína fé expressa-se em mudança de vida. Se alguém de fato concorda e crê que Cristo falou, então se submete ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que crê que Jesus Cristo é Salvador não somente é salvo por ele, mas é assenhoreado por ele. Ele é o Filho de Deus enviado para a remissão de pecados e, portanto, deposita a sua vida, o seu coração em Cristo. Descansa em Cristo. Ela é aquela semente que encontrou raiz e que o sol brota, irmãos. E Tiago utiliza o sol como uma figura para as provações. As provações vêm, as provações se abatem sobre nós, os momentos difíceis ocorrem, mas ainda assim nós vemos pessoas fiéis no Senhor, caminhando de acordo com a vontade dele. É isso que o Hebreus diz. Ele diz: Abraão creu, e ainda sem ter recebido as promessas, creu. E ainda sem ter alcançado a plenitude daquilo que lhe foi prometido, creu na palavra do Senhor. E agiu, e caminhou, e obedeceu. Isso é a genuína fé. Conduz o coração à obediência. A obediência, como nós vimos em 1 João, ela é um testemunho da fé. Ela produz, então, submissão, transformação de vida. Abram em 1 Tessalonicenses, observem o testemunho que Paulo dá da fé daqueles irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler do versículo 3, do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em todas as nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês
a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele diz, olha, nós nem precisamos testemunhar da fé de vocês. A maneira como vocês foram radicalmente transformados, a maneira como vocês receberam a palavra, se tornou modelo em toda a Acaia e Macedônia. Vocês foram transformados, irmãos, e nós então oramos e agradecemos ao Senhor e damos testemunho incessante de que de fato vocês são crentes. Ser um crente é possuir uma fé bíblica, a qual nós não somente nos relacionamos ao ponto de provocar sentimentos em nós, irmãos, mas mudança de vida, transformação. Confiar em Cristo é entregar a vida para Ele, para o seu senhorio. É viver de acordo com a vontade do Senhor. É ser transformado. Essa é a fé genuína. Ela não para na questão intelectual. Ela não para na questão dos sentimentos. Ela avança, transforma a vida, testemunha de submissão ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, observem, uma fé genuína possui 3 elementos: conhecimento, concordância e confiança. E quando nós falamos sobre confiança, não é algo sentimental. Alguém que confia caminha de acordo com o que confia. Alguém que confia caminha em submissão à vontade de Deus. Mesmo quando vem os desafios, as aflições, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar, eu olho para a palavra e digo, Senhor, eu continuarei caminhando da maneira como tu determinaste, porque eu confio em ti, Senhor. Tudo vai passar, mas a tua verdade permanecerá para sempre. Uma fé genuína é vista na maneira como nós nos relacionamos com Cristo, se é em submissão ou em subordinação. Se eu creio que Ele abençoa meus irmãos, se eu creio que Ele se dá a conhecer pela palavra, eu leio a palavra. Se eu creio que o Senhor me tornou santo, eu busco santidade. Se eu creio que o Senhor me explique em como criar os meus filhos, eu crio os meus filhos como Ele ordena, não como os psicólogos ou pedagogos ou sei lá qual é o guru do momento ordena. Se eu entendo que é ser um homem bíblico e que Deus abençoará o meu lar pela condução bíblica do meu lar, então eu busco na Escritura entender quais são as obrigações de um pai, de um esposo, de um chefe de família, de acordo com os propósitos de Deus, e eu me submeto a isso. Eu me submeto a ser uma mulher cristã. Eu me submeto a caminhar de acordo com a vontade expressa do Senhor. E o Senhor manifesta a sua vontade sobre todos os âmbitos da vida. Sua vida está em submissão a Cristo? Você pode dizer, à luz da Escritura, eu sou um crente? Ser um crente não é simplesmente visitar uma igreja. Ser um crente não é simplesmente se dizer um cristão. Ser um crente é ter o testemunho do próprio Deus de que há no meu coração fé salvífica e genuína. Ser um crente é caminhar em submissão ao Senhor, independentemente dos danos que eu irei sofrer neste mundo, crendo que há uma promessa de vida eterna e de glória reservada para mim. Ser um crente é ter a vida conformada à verdade e aos padrões do Senhor revelados na Escritura. Ser um crente é conhecer, ser um crente é concordar, ser um crente é confiar na palavra do Senhor. Ser um cristão é ser um crente. Pense em um termo banalizado. Fulano de tal é crente. Virou algo tão reduzido, tão insignificante na boca desse povo, quando na verdade o Novo Testamento 85 vezes utiliza a palavra crente para aqueles que de fato sofrem por Cristo, têm um espírito de Marte no coração, tiveram a vida transformada pelo Evangelho da Graça que foi ministrado aos seus corações. Isso, de fato, é ser um crente. E todo um cristão é um crente.
genuíno, de acordo com os padrões da Escritura. Somos crentes, irmãos? Somos de fato crentes? Mostre-me então a sua fé por meio da sua submissão a Deus. Porque a fé sem obras é morta. É isso que Tiago está nos ensinando no capítulo 2. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a provar se de fato estamos em Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos ajuda a operar a nossa salvação com temor e tremor, Senhor. A verificar se de fato, Senhor Deus, ela procede de ti. Nesta manhã nos leva a refletir, Senhor, se nós temos buscado conhecer a ti, se nós cremos em ti da maneira como tu te apresenta, Senhor, ou se nós temos teologias pervertidas, Senhor Deus, que nós temos teologias mais, Senhor Deus, irresponsáveis, incoerentes com a tua palavra. O que nós cremos acerca de ti é o que tu dizes sobre ti, Senhor. Se assim é, Senhor, conhecemos de fato. Ó Senhor Deus, o que esses fatos, o que a tua revelação tem provocado em nós, Senhor? Lágrimas e prática ou somente um movimento sentimental? Livra-nos, Senhor, de sermos superficiais e sentimentais. Que nós tenhamos, sim, afeições santas, Senhor, mas que nos conduzem a uma vida santa. Nos leva a verificar, Senhor Deus, se nós temos em submissão às porções da tua palavra. Nos leva a verificar, Senhor Deus, qual é o impacto daquilo que está revelado na nossa vida, Senhor. Nós temos, de fato, nos preocupado em trabalhar para a glória do teu nome, em viver para a glória do teu nome, Senhor. Será que, de fato, a tua glória, Senhor Deus, tem sido o objeto das nossas vidas, Senhor Deus, o foco, o propósito? Caso contrário, Senhor Deus, não experimentamos de genuína fé. Cristo, ó Senhor Deus, gerou em nosso coração fé genuína. Cristo gera no crente fé genuína, Senhor. E isso significa vida transformada e submissa ao Evangelho revelado, Senhor. Portanto, Senhor, que nós não sejamos levianos na maneira como nós vivemos, Senhor. Que haja em nossa boca coerência com o nosso coração e a nossa vida. Lembre, Senhor Deus, todos nós nesta manhã, que tu redimiste todo o nosso ser em Cristo, se é que estamos em Cristo. Mente, coração e mãos, Senhor. Conhecimento, Senhor, afeições, mas também prática e vida. Livra-nos de ter uma fé morta, Senhor, uma fé que não ultrapassa a fé dos demônios. Livra-nos disso. É o que nós te suplicamos em Cristo. E já te agradecemos, Senhor. Amém.